Arquiteto de formação, optou definitivamente pela fotografia, que pratica desde seus 16 anos. Percorreu os 4 cantos do Brasil e vários países de outros continentes, fotografando para as principais revistas brasileiras. Hoje, além de fotógrafo, ministra palestras e cursos sobre fotografia de natureza e educação ambiental em escolas, universidades e empresas. No Olhar de hoje, vamos conhecer o trabalho do fotógrafo e ambientalista Zig Koch. O interesse por fotografia começou na minha adolescência ainda, que eu gostava sempre viajei muito e gostava de registrar algumas coisas em viagem, principalmente relativas à natureza e arqueologia. Na época eu me interessava bastante por arqueologia também. E aí eu me formei em mecânico industrial, depois em arquitetura, exerci 4 anos, e o dinheiro que eu ganhava com arquitetura eu comprava equipamento fotográfico. Aí um dia eu acabei optando, não foi muito fácil, uma decisão que levou mais de um ano, por fotografia voltado para a área de meio ambiente, que eu sentia que existia uma necessidade de mostrar para as pessoas o que é o meio ambiente que a gente vive para tentar melhorar o nível de consciência geral das pessoas com relação ao meio ambiente. A grande maioria das pessoas não convive com o meio ambiente, ou se convive até às vezes convive de uma forma equivocada, achando que está curtindo a natureza, mas está fazendo barulho, está às vezes levando um facão no meio do mato, em um lugar que não precisa, e não está sendo discreto o suficiente para não espantar a fauna que está em volta dele, né? Em alguns casos até tem registros de algumas trilhas que algumas aves abandonam em função do tráfego de pessoas por aquela trilha. Então a fotografia ela ajuda as pessoas a tomar consciência do que é o meio ambiente. E em campanhas de conscientização, campanhas antitráfico de animais, desde a infância. Então, nos livros didáticos você tem milhares de fotografias que são publicadas de meio ambiente para ilustrar desde acidentes geográficos até a necessidade de não fazer contrabando de animais e não comprar animais nativos sem que seja de criador certificado, né? Então ela é de suma importância. Eu, em palestras e cursos, eu cito um exemplo que são as baleias. A grande maioria das pessoas, hoje até está mais fácil, mas não vai ver, e a grande maioria não viu baleias, mas com certeza assinaria um documento contra a caça de baleias. Por quê? Porque viu imagens, ou imagens em vídeo, filme, ou fotografias, mostrando a docilidade do animal, a beleza, a tranquilidade, a falta de agressividade, e as pessoas sentem assim, uma dó terrível de matar um bicho imenso daquele por causa de óleo ou carne mesmo, né? Ela é fundamental para que as pessoas tenham a clareza sobre o que é o meio ambiente e mudar o comportamento para com o meio ambiente. Todo começo é difícil, né? Vamos dizer, não que hoje seja fácil para mim. O começo foi mais difícil, mas o tempo inteiro você tem que estar correndo atrás e tentando sempre melhorar o trabalho e mostrar trabalhos novos para os clientes, e nem sempre é fácil porque hoje tem muita gente no mercado. Mas eu acho que se você for um bom profissional e consciente, você acaba descobrindo o teu nicho de mercado. Quem começa sempre é difícil, né? Então tem que ter persistência. A fotografia de natureza é um exercício de paciência o tempo inteiro, não só para fotografar, mas também para aprovar os projetos, para trabalhar com banco de imagens. Tem que ser muito metódico, ter muita paciência. Acreditar que pode dar certo, né? Que não é fácil, é uma vida que você tem que levar meio apertada financeiramente, mas eu acho que para quem gosta é muito bom. A questão de formação para fotografia é uma coisa muito recente no Brasil. Então você tem na Europa, nos Estados Unidos, cursos já há bastante tempo. Mas no Brasil é uma questão bastante recente. Eu mesmo dou aula de fotografia
Eu acho que hoje, com os cursos, você abrevia um caminho, né, na parte técnica da fotografia. Agora, o que é importante é a pessoa ter a sensibilidade de usar essa técnica para um olhar que ela desenvolveu. Muitas vezes você tem pessoas que não dominam técnica, mas dominam muito um determinado assunto e exploram esse assunto em termos de imagem com fotografia. E isso é um ponto muito importante nos fotógrafos. Você vai ver qualquer fotógrafo bom que tenha uma certa expressão, domina a técnica, mas é uma consequência, não é o objeto principal, que é normalmente em escolas ensinam também olhar e tudo mais, mas a técnica é, pelo menos no primeiro momento, o principal que as pessoas vão atrás. Quero aprender a fotografar. Então, aprender a fotografar é você aprender a viver, porque a fotografia é um universo muito grande de variáveis, e quanto mais madura a pessoa é interiormente, mais resultado ela vai tirar do equipamento que ela tem. E aí a técnica ela aprende rapidamente, né? Então eu acho que o curso é importante para abreviar um processo hoje. Bem, as minhas influências na fotografia, uma delas foi um fotógrafo que já é falecido, Francisco Cava, que era muito amigo meu. Ele brincava que eu era arquiteto-fotógrafo, ele era fotógrafo-arquiteto, né? Porque ele ficava construindo coisas e eu ficava fotografando. Ele fotografava também, evidente. E a gente conversava muito, passava madrugadas às vezes falando de fotografia. E ao mesmo tempo, em paralelo, eu sempre gostei muito de folhear fotos, revistas e livros com fotos boas. Então, uma das coisas que me influenciou foi a National Geographic, que meus pais e meus avós assinavam, e revistas de fotografia que meu pai, uma época, gostava de fotografia, ele tinha revistas antigas e tal. Aí, quando eu despertei para a fotografia, ele já tinha abandonado esse gosto que ele tinha, né? Mas ficaram alguns objetos, câmeras e mesmo revistas e livros. E montei laboratório, comecei a revelar e tudo mais, e a coisa foi evoluindo cada vez mais até virar profissão.